Quero agradecer a Deus por esse privilégio, Glória a Deus. oportunidade aqui no meio da natureza. Quero cumprimentar todo do grupo da Igreja de Deus Viva, Coluna, Mesa da Verdade. E quero passar a mensagem de Deus nessa tarde, já é 12 horas e 39 minutos. Aqui vou ler aqui alguns textos da palavra de Deus que está escrito, registrado. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1, o título diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Meus queridos amigos telespectadores, ouvintes da palavra de Deus, aqui eu estou para levar a vontade de Deus para você. Eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus aqui, eu posso tirar muito estudo, revelação, a vontade de Deus para você. No capítulo 6, primeiro ali foi o título, mas eu leio a leitura, capítulo 6 de Romanos, versículo 1, diz: o que diremos, pois permanecemos no pecado para o que a graça abunde? De modo nenhum, nós os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus queridos, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não pode mais viver pecando, a afluência vem, mas nós conhecemos a vontade de Deus. Quando você lê os 10 mandamentos, ele abomina o nosso pecado. Ele ama o pecador, ele ama o homossexualismo, mas a prática dele, quando Jesus disse, quando ele chegou no velório do moço, do discípulo do Pai, Jesus convidou ele, me segue. Ele disse: mas Senhor, eu vou deixar aqui esse mosto aqui. Jesus disse: deixa o mosto, terrar o mosto. O que é que ele quis dizer ali? Porque aqueles que estavam ali, ele estava no mesmo modo morto para Deus. Quando nós vivemos no pecado, na prática da mentira, quando nós conhecemos a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. É Deus que nos conduz, o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, quando nós se convertemos, conheceremos a verdade vos libertarás. Nós não andamos mais na prática do pecado, na prática do mundo. Nós somos exemplo de Jesus. Jesus cumpriu a lei e nós também devemos andar como ele andou, como está escrito no capítulo 3 da Carta Universal de João. Aqueles que praticam o pecado procede do diabo, e aqueles que praticam o pecado é transgressor da lei. Meus queridos amigos telespectadores, aqui diz no capítulo 6 de Romanos: louvado seja o nome do Senhor. De modo nenhum. O que diremos, pois permanecemos no pecado para o que a graça abunde em nós? De modo nenhum, nós o que estamos mortos para o pecado. Quando no capítulo 8 de Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Aqueles que andam segundo a carne vivem na prática do pecado, não se converte a Deus, anda conforme o mundo, vai para a igreja, mas permanece na mentira, permanece no adultério, permanece. Quando nós é crente, até no vestir, nós devemos ser crente até o diabo é, mas servo de Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus nós tem que entrar nós tem que se forçar, nós tem que renunciar ao pecado, nós tem que ser diferente do mundo, mas é o Espírito Santo nos conduz à santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Quando o homem diz que a lei de Moisés já foi abolido, você está dizendo que pode permanecer no pecado,
filho do diabo, aqueles que diz que a lei de Deus foi abolida, você nunca se converteu, nunca conheceu a Deus. Meus queridos, a palavra de Deus foi para os judeus, para você também. Aleluia, quando nós se convertemos a Deus, nós não somos mais gentios. A palavra de Deus que os gentios estavam separados do seu povo. Não é todos que é de judeus. Quando ele falou isso, não é todo que é judeus, é filho de Deus, é filho do diabo, aqueles que praticam o pecado, aqueles que praticam adultério, aqueles que vivem na prática do adultério, da mentira, do roubo, da farsa. Meus queridos amigos telespectadores, diz a palavra de Deus que era impossível a lei, mas quando nós se convertemos a Deus, quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, nós andamos em obediência. Como diz em Pedro, 1 Pedro, está escrito aqui na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito aqui na palavra de Deus, 1 Pedro, versículo 14, como filho obediente, não vós conformado com a concupiscência, porque antes havia em vós essas ignorâncias, mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santo, como Jesus mas como você diz que conhece a Deus, nós devemos ser perfeitos, sem santidade não verá Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós seguimos a orientação de Deus que está escrito aqui, a vontade de Deus, não é a vontade do homem, não é a vontade, não tem cima, não pode a igreja ser acima de Deus, nem um profeta. Mas Jesus disse, examinai as escrituras sagradas, porque nela encontrarão vida. Quando nós guardamos sábado, quando nós guardamos não matar, não roubar, respeitar o direito do outro, amar o nosso próximo, não só de boca, não só de palavra, mas de obra e ato, ser bondoso um com o outro, ajudar um outro. Uma igreja de Deus que vivia nessa doutrina dos profetas, dos discípulos, só acreditavam no único Deus verdadeiro, no único batismo. A regra de fé da igreja de Deus é a palavra de Deus, não tem homens acima de Deus, é Deus acima de tudo. Louvado seja Deus. Quando diz aqui em Pedro, versículo 14, 15, aqueles que vós chamou sede santo, para nós não ser crente, mas para nós ser santo em todo o nosso viver, em todo o nosso procedimento, no vestir, no nosso andar. Deus, aleluia, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço por esse privilégio, a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Todos, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, eu creio. Amém. Essa palavra. Uma boa tarde para todos nossos amigos telespectadores. Glória amém? A Deus. Amém. A Deus. Sim, Deus. Aleluia, Jesus. Pode apertar. Amém.